Fala galera do All Sport, está começando mais um programa sobre o mercado da bola. Depois desses dias aí de pausa para o Natal, a gente está de volta. Meu nome é Brenda Mendes e hoje eu estou com o Danilo Lavieri, que vai comentar sobre as notícias mais quentes do dia. É isso aí, Brenda. Chega de folga de Natal, vamos voltar à labuta aí até de novo agora a folga do Ano Novo, né? A gente vai começar falando de Corinthians. O Cleison está perto de trocar o Corinthians pelo Clube do Bahia. Então o Corinthians já está negociando a transferência. Antes mesmo da mudança do técnico, o Corinthians já queria usar o Cleison com uma moeda de troca pelo Luan do Grêmio e agora, com a mudança de técnico, ele realmente não faz mais parte do time de reforços para o ano de 2020. O que você acha disso? Você acha que o Cleison pode ter uma boa atuação no Bahia? Você acha que isso mesmo está certo já e que vai tudo rolar para ele negociar com o Bahia? Tudo que a gente tem lido, tudo leva a crer que de fato o Cleison vai ser reforço do Bahia, está bem próximo de ser anunciado. E ele chega no Bahia para suprir uma posição que foi deixada pelo Arthur, que voltou para o Palmeiras. Ele foi revelado pelo Palmeiras, teve um ótimo ano de empréstimo lá em Salvador e agora está voltando, então o Bahia precisava aí de um jogador que tenha uma característica parecida de velocidade, que jogue de meio, caindo pelas pontas. Então o Cleison, ele cabe nessa janela perfeito. E o Corinthians já tinha dado mostras, antes mesmo da negociação do Luan do Grêmio, tinha dado mostra que não queria o Cleison já lá atrás, em janeiro do ano passado, na verdade desse ano ainda, numa eventual troca com o Luan, o menino maluquinho do Atlético Mineiro. Então, faz tempo já que o Corinthians não está muito satisfeito com o Cleison e agora foi a oportunidade ideal para fazer esse negócio. Ainda falando de Corinthians, a gente vai falar sobre o Júnior Urso. Corinthians fechou a venda do Júnior Urso para o Orlando City. É um contrato de 4 temporadas e os valores são meio que mantidos em sigilo, mas ele receberá mais ou menos 3 milhões e 500 aí. É mais ou menos um valor bem parecido com o que foi o negócio do Thiago Santos, do Palmeiras também, são jogadores mais ou menos da mesma posição. Eu até acho, inclusive, que o Júnior Urso é melhor do que o Thiago Santos, o que me faz entender que essa negociação poderia ter tido um valor um pouco superior para valorizar o Júnior Urso. Mas está fechado também, já está praticamente, o Júnior Urso já está de malas prontas para os Estados Unidos. Eu fiquei surpreso porque o Júnior Urso foi um jogador que mostrou identificação com o Corinthians durante esse ano. Ele foi personagem de episódios legais com a torcida, envolvendo torcedores mirins e tudo mais. Então eu fiquei surpreso com a saída dele, mas o salário dele era muito alto, como ele veio livre lá da China, o Corinthians acabou oferecendo um salário alto e precisou fazer esse negócio para diminuir um pouco a folha salarial, porque a gente tem que lembrar que o Corinthians vai fechar o ano com um déficit superior a 100 milhões, então o Corinthians tem usado de estratégias diferentes para tentar diminuir e essa foi uma delas. O Júnior Urso sair com um Cantillo do Júnior Barranquilla sendo o provável substituto, negociação meio arrastada aí. Então, o Corinthians já está tentando mudar um pouco esse setor. E você acha que ele era uma peça importante para o elenco do Corinthians? Eu achei que ele tinha um papel bom no Corinthians. O Corinthians ele tem problemas de criatividade e o Júnior Urso não é exatamente esse cara, mas na função de segundo volante ali, às vezes de primeiro, o Júnior Urso dá uma criatividade para o Corinthians que eu acho que pode fazer falta. Pelo que eu tenho pesquisado do Cantillo, ele tem características semelhantes, só que vai vir ganhando muito menos em relação ao salário. Então isso facilita bastante para o negócio acontecer. Agora a gente vai falar de Vasco. O Abel pediu o volante Richard, que estava emprestado para o Vasco, mas agora ele pode voltar para o Corinthians. Então, o Abel ele já conhece o Richard de quando ele treinava no Flu. O jogador ele se destacou no comando dele, mas ele foi para o Corinthians, não se firmou, foi emprestado para o Vasco e agora com o Thiago Nunes ele pode até voltar para o Corinthians, mas o Abel já disse que quer contar com ele. O que você acha que vai acontecer aí nos próximos capítulos? Você acha que o Thiago vai querer usar o Richard ou que ele pode ainda continuar emprestado? O Abel manifestou isso até publicamente numa coletiva de imprensa, disse que gostaria de contar com o Richard. A princípio ele vai se representar. Pelo que eu estou percebendo das notícias, do planejamento do Corinthians, eu acho que o Richard vai ter um espaço no Corinthians, mas talvez no Vasco ele consiga ser mais protagonista do que ele seria no Corinthians. Então acho que vai ser muito uma questão de conversar com o jogador, explicar para ele, olha, você vai ficar aqui, mas você vai ser uma opção, uma segunda, uma terceira opção. No Vasco talvez ele fosse a primeira, talvez chegasse no meio campo ali do Vasco
com muito mais peso do que ele vai ter no Corinthians. Então acho que vai ser muito do jogador aceitar essa condição de continuar no Corinthians, mas com menos destaque do que ele teria se fosse no Vasco. Agora a gente vai lá para o Morumbi falar de São Paulo. Então, o Tijuana vai ajudar o goleiro Thiago Volpi a permanecer no São Paulo. Então, o São Paulo já anunciou a contratação definitiva. Ele tem sido um ótimo goleiro para o São Paulo. Acho que foi uma das peças fundamentais desse ano. Tem um carinho da torcida, tem uma identificação. E teve uma fusão aí de duas empresas, dois clubes. E eu queria que você explicasse essa história, como o Tijuana está ajudando o São Paulo. O time dele era o Querétaro. Querétaro. Difícil, é um trava-língua. E como que foi isso? Como que foi essa fusão? Então, o São Paulo ele tem uma ótima relação com o Tijuana, que é outro time mexicano de negócios do passado, 2015, 14 mais ou menos, eu não lembro ao certo. E o São Paulo soube que ia rolar, a empresa que controla o Tijuana ia também passar a controlar o Querétaro. Então, São Paulo, sabendo dessa possibilidade, foi controlando o negócio, foi levando o negócio no banho-maria ali, esperando chegar ao fim do ano, e aí de fato essa compra aconteceu. O São Paulo aproveitou que já tinha um bom relacionamento com o Tijuana e com esse grupo, que agora é o dono do Querétaro, para poder negociar. O valor ficou o mesmo, 5 milhões de dólares, que é um pouco mais de 20 milhões de reais. O que o São Paulo conseguiu foi parcelar e receber pagar uma parte agora, vai pagar uma outra parte só em 2021, para também aliviar, que assim como o Corinthians, o São Paulo é outro time aqui do estado que vai fechar o ano no vermelho. Então, São Paulo também precisa fazer aí suas ginásticas, as suas manobras para tentar diminuir o prejuízo. Agora a gente vai lá para o Rio falar de Flamengo. O que falta para o Flamengo é anunciar o Gustavo Henrique. O negócio já tinha sido fechado em Doha, o atleta ele já fez exames médicos, mas ainda o Flamengo está falando sobre novos testes, sei lá, não sei se é protocolo. O que você acha que ainda falta para anunciar? Você acha que já está perto, está bem próximo de ser anunciado? Eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado também, já está encaminhado há um tempo, só que o grande problema aí é que o Gustavo Henrique ele tem contrato com o Santos até o dia 31 de janeiro. Ou seja, teria que esperar um pouco. Claro que já pode assinar no pré-contrato, que é aquela lei que você pode assinar 6 meses, quando o seu contrato está para acabar. A partir dos 6 meses antes, você já pode negociar com outro clube. Então, o Gustavo Henrique usou dessa condição para já firmar uma carta de intenções, digamos assim, um pré-contrato com o Flamengo. Só que precisa esperar até dia 31 de janeiro para de fato poder anunciar. A gente já viu isso acontecer recentemente aí, por exemplo, o Palmeiras com o Lucas Lima foi mais ou menos assim. Se a gente for voltar lá atrás, o Palmeiras do Maicon Leite, enfim, é comum que isso aconteça e os clubes precisam esperar um pouco mais. Então fez um exame, as condições dos jogadores já são conhecidas, é questão acho que mais burocrática mesmo. Agora, em Botafogo, falando de Botafogo, o Botafogo ele está querendo dispensar o Diego Souza e o Cícero. É um momento de reestruturação, o clube está tentando reerguer e aí eles querem dispensar os jogadores, mas o jogador não é o desejo deles. Só que eles custariam 17 milhões juntos até o final de 2021. E eles não querem sair, mas eles estão dispostos a ser negociados. O que você acha que seria o melhor para o Botafogo agora? Você acha que algum desses jogadores, eles podem ainda render o que eles tinham que render no Botafogo? Eles podem ficar mais tempo ou você acha que está mais certo serem encaminhados aí para uma venda, uma negociação? Eu acho que a questão dos dois, do Diego Souza e do Cícero, é muito mais financeira do que de rendimento. Porque se a gente olhar para o atual elenco do Botafogo, o Diego Souza e o Cícero são os melhores tecnicamente. Só que eles ganham muito dinheiro. Como você disse, seriam 17 milhões até 2021. Para o Botafogo, na atual situação, que está com uma crise que está ainda pior que Corinthians e São Paulo, que a gente já falou aqui, ele não tem como arcar com tudo isso. Então, está num processo de renegociação e aí a saída para o Botafogo seria se livrar do Diego Souza e do Cícero. Também o Botafogo já tem feito outros negócios, emprestou Ezequiel também. Então, está nesse processo de reformulação por muito mais questão financeira do que técnica. E aí, nesse caso, o Diego Souza e o Cícero, eles não vão querer sair do Botafogo sem ter certeza de onde eles vão jogar. Eles têm um contrato assinado, sabem o que vão ganhar. Então, cabe ao Botafogo achar alguém aí. O que eu acho que é muito difícil é que algum outro clube atualmente queira pagar o que o Botafogo paga para o Cícero e para o Diego Souza.
Ainda no Rio de Janeiro, a gente vai falar de Fluminense agora. O Fluminense ele confirmou a permanência do Gilberto. Agora ele vai ter contrato até julho de 2022. Ele chegou em 2018, então já tem um tempinho aí de trajetória pelo Fluminense. E eles adquiriram 50% dos direitos dele com a Fiorentina. O que você acha dessa trajetória do Gilberto no Fluminense? Você acha que ele é uma peça importante, que foi uma boa renovação de contrato? Como que você vê? O Gilberto também, considerando o elenco do Fluminense, o Gilberto ele é um jogador com boas condições técnicas, bom lateral. Eu acho que a compra foi boa e para o nível do Fluminense está ótimo. Eu não diria aí que o Gilberto está entre os principais laterais do país, não acho que seja isso. Mas para a atual realidade do Fluminense, eu acho que é um excelente jogador e hoje que eu li que a negociação teve um desfecho, eu achei muito positivo para o tricolor das Laranjeiras. Agora a gente vai falar sobre uma novela. Mais capítulos da novela do Thiago Neves. Então, a Justiça agora ela negou a rescisão de contrato com o Cruzeiro. O extracampo do Thiago Neves já está muito prejudicado, a imagem está muito arranhada, só que ele tem contrato até dezembro de 2020. E ele entrou na Justiça por falta de pagamento, de direitos e tudo mais. E ele gostaria de ter a saída imediata. Só que essa ação ela podia chegar até 16 milhões, então é um momento bem difícil agora para o Cruzeiro. Como que você vê os próximos capítulos? Como que você acha que isso vai terminar? Como que você vê a permanência do Thiago Neves, a saída do Thiago Neves e o momento do Cruzeiro agora? Bom, o Cruzeiro ele tem que reestruturar praticamente todo o seu departamento de futebol, porque caiu para a Série B. Isso significa perder verba de televisão, perder outras verbas que ele teria direito na Série A e ele não tem agora. E, obviamente, ele vai ter que reestruturar toda a sua folha salarial. E o Thiago Neves, como se não bastasse todos os problemas que ele causou fora de campo e dentro de campo, o Thiago Neves tem um alto salário que também não é condizente com a folha salarial de um time de Série B. E o Thiago Neves tentou essa saída pela Justiça. Se a gente for relembrar, o histórico do Thiago Neves com outros times é sempre complicado. Já assinou pré-contrato que não cumpriu, já brigou com vários clubes por onde ele passou. Quando ele estava com o Cruzeiro, ele cavou uma ida para o Corinthians, isso causou um grande problema. Ele perdeu aquele pênalti que revoltou os cruzeirenses na reta final ali. Estava na balada, como disse o Zezé Perrella, que outro que acabou saindo do Cruzeiro também. Então o Thiago Neves ele tem essa carreira marcada por conflitos aí, eu acho que agora vai ficar essa briga judicial. O Cruzeiro ele vai tentar ganhar alguma coisa em cima de uma eventual saída do Thiago Neves, o que eu acho também que vai ser difícil de acontecer. Eu acho que vão acabar entrando num acordo ali, falar, olha, você me deve tanto, eu vou sair aqui, eu acho que vai ser melhor para os dois lados. Agora eu também estou bastante curioso para saber qual é o time que vai aceitar o Thiago Neves. Num outro programa que a gente gravou aqui, eu até falei, eu acho que podia a cara do Grêmio, porque o Renato Gaúcho ele consegue levantar jogadores que estão um pouco sumidos, digamos assim. Quem sabe não pode ser, mas agora a gente tem que aguardar aí os capítulos da próxima, os capítulos da novela. Falando de Atlético agora, o Casares, ele falou que ele pretende deixar o clube. A equipe do jogador ela já está procurando propostas no mercado e o Atlético gostaria muito de renovar. Eu acho que, na minha opinião, é um jogador que foi uma peça muito importante também. Ele teve atuações muito boas e o Atlético realmente não gostaria de deixar. Mas eu não lembro se é o presidente ou o técnico falou que nenhum jogador no Atlético é inegociável. Então eles estão esperando propostas boas aí para tentar corrigir também a falta que ele vai fazer no elenco. Como que você vê a permanência ou saída dele? Como que você vê a atuação dele no Atlético Mineiro? Se ele foi um bom jogador, se ele é realmente uma peça importante e o desejo dele de ficar ou não? Eu acho que o Casares ele é bastante instável. Ele tem, a gente vendo os jogos dele dá pra ver que ele tem qualidade técnica, ele tem um potencial, bola parada. Só que ele é instável. Tem vezes que ele some, tem vezes que ele não joga tão bem. Então assim, não é exatamente um jogador que seja uma aposta certa. Eu acho que é uma dúvida. Eu acho que o Atlético Mineiro vai ter que segurar e esperar alguma proposta. Eu não acho que seja que algum clube grande vá fazer uma grande proposta pelo Casares. Pode ser alguma coisa que vai morrer por aí. Tá acabando mais um programa sobre o mercado da bola. Amanhã a gente volta com outro programa. Muito obrigado por acompanhar a gente. Continue acompanhando nossas redes sociais, o site uol.com.br/esporte. Eu agradeço muito os seus comentários aqui comigo. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até amanhã.